Hoje, galera, iremos contar sobre uma grande descoberta feita pela NASA, que teoricamente teria descoberto a existência de um universo paralelo, bem ao lado do nosso. Só que nesse universo, o tempo não é como o nosso. Lá nesse universo, o tempo rodaria para trás. Então será que essa descoberta é a prova que nós vivemos em um multiverso? Que no caso não existe apenas um universo, mas sim vários universos diferentes, paralelos uns aos outros? Ou será que tudo isso é apenas mais uma teoria desenvolvida e mastigada pela internet? Bom, mas antes de explicar como a NASA ou alguém teria feito essa descoberta sobre universos paralelos, você precisa saber o que é um universo paralelo. Um universo paralelo também pode ser chamado de realidade alternativa, que é uma realidade que existe junto com a nossa. Porém, não é a nossa. E esse universo então pode ser muito parecido com o nosso ou também pode não ter nada a ver. Como se além do nosso universo existissem outros. E aí que nesse outro ou outros universos, né, porque pode ser mais de um universo, existem várias outras galáxias com outros planetas que possuem países e outras cidades. Que, como já falamos, podem ser exatamente iguais ou totalmente diferentes do nosso. Só que a teoria diz que todos esses universos existem ao mesmo tempo nesse espaço. Parece confuso, galera, mas é bem assim mesmo. É bem confuso mesmo. Mas é como se fosse assim, por exemplo, tem eu aqui, Lucas Marques, desse jeito aqui, que só usa preto, e aí no universo paralelo tem algum Lucas Marques que só usa colorido, roupa colorida. E aí tem até a teoria maluca que, tipo, se o Lucas Marques de lá fazer uma coisa ruim, acaba vindo pra você, tá ligado, também. Porque vocês são conectados no mesmo universo, entendeu? Ou se eu fizer alguma coisa vai pra a ele. Exatamente. E é por isso então que esse outro universo, mesmo sendo paralelo ao nosso, ele pode ter algumas coisas iguais, como também pode ter algumas coisas diferentes. Como por exemplo, as leis da física podem acontecer diferente lá. Aqui na Terra vivemos com a gravidade. Já no outro universo podem existir seres que conseguem viver com a gravidade mais baixa do que a nossa. Ou sei lá, universos onde tudo é preto e branco, onde as pessoas não falam, elas cantam. Lá as pessoas podem ser até iguais às nossas, porém com nomes diferentes e também com outras características. Porém com nomes e vidas totalmente diferentes. E só para vocês entenderem melhor, sabe as histórias de Sete Além? Por mais que até então são relatos contados, quando uma pessoa cai em Sete Além, teoricamente, ela está indo para um universo paralelo ao nosso, que, como vocês sabem pelas histórias, tem algumas coisas diferentes da nossa realidade. Enfim, vocês devem ter entendido. Então, quando a gente fala de universos paralelos e essas teorias, estamos dizendo que podem existir milhares de vidas e milhares de universos paralelos ao nosso. Bom, então agora que vocês já entenderam perfeitamente o que significa essa teoria de universo paralelo, vamos agora entender como essa notícia da NASA ter descoberto um universo paralelo chegou até nós. A descoberta do universo paralelo. Bom, galera, isso não é de hoje. Desde 1952, vários físicos do mundo inteiro discutem a ideia de que realmente possa existir um multiverso. Porém, o que eles estão fazendo até hoje é buscando evidências para provar que isso seja real. E somente agora, através de um experimento de detecção de raios cósmicos, foi descoberto algo surpreendente. Durante esse experimento, eles encontraram algumas partículas que podem ser de fora do nosso universo. Você achou que eu ia falar de fora do nosso planeta, né? Não é, é de fora do universo, ou seja, ele pertence a um outro universo? Para eles terem essa informação, os cientistas usaram uma antena impulsiva transcendente da Antártida, conhecida também como Anitta. Mas não é a cantora não, galera, é uma antena. Os pesquisadores então usaram essa antena chamada Anitta com o intuito de detectar partículas de alta energia vindas do espaço. Eles queriam captar algumas partículas que estavam vindo do espaço. Para isso então eles utilizaram um balão gigante de hélio, que levou as antenas a uma altura de 37 mil metros. E isso, galera, é quase 4 vezes mais alto do que um voo comercial. Ou seja, eles colocaram as antenas lá nas alturas, porque quanto mais alto, né, mais elas podiam captar alguma coisa. E realmente nessas alturas, as antenas podem detectar os cosmos e as partículas de alta energia, que também são conhecidas como neutrinos. Para quem não sabe, galera, neutrinos são partículas que não apresentam nenhuma ameaça a nós. E essas partículas conseguem atravessar a maioria dos objetos sólidos sem que ninguém perceba. Para vocês terem noção, existem estimativas que dizem que mais de 100 trilhões de neutrinos passam pelo seu corpo a cada segundo. Sendo muito raro esses 100
trilhões interagir com alguma matéria. Essas partículas não batem na matéria, mas podem se chocar com átomos e acabam produzindo um fenômeno que podemos detectar. E é nesse momento então que aquela antena que foi colocada lá nas alturas, a Anitta, entra na jogada, pois o papel dela é justamente rastrear de onde essas partículas vieram quando elas se chocam com o átomo. E esse experimento que os cientistas estavam fazendo acabou resultando em algo incomum. E quando falamos que os resultados apontaram algo incomum, significa que o que está acontecendo ali nesse processo não podem ser explicados pelos atuais conhecimentos de física que nós temos. Nós não é nem eu nem o Daniel não, viu? Tô falando em todo o conhecimento a respeito de física que o ser humano tem. Desde 2016 eles têm conhecimento disso e estudam sobre, porém até hoje não conseguem dar uma explicação satisfatória. E mesmo então sendo lá desde 2016, foi recentemente que essa notícia acabou bombando na internet, com diversos sites divulgando a ideia que a NASA descobriu um universo paralelo. Pronto, aí todo mundo agora tá acreditando em universo paralelo. Meu Deus, que história é essa? Não tô entendendo mais nada, né? Só que o problema, galera, é que a manchete não está totalmente correta. Muitos só leram a manchete e nem prestaram atenção na notícia em si. Sem contar também que algumas informações acabaram se perdendo no boca a boca da internet. Uma pessoa lê uma notícia, aí passa pra outra, aquela outra entende do jeito que ela quer, aí já passa pra outra, aquela outra já entendeu a notícia totalmente errada. Então, galera, agora iremos explicar o que de fato foi descoberto, pra acabar de vez com toda essa conversa fiada que tá circulando na internet. A verdade por trás do novo universo paralelo. Bom, vocês sabem, galera, que as notícias que surgiram e que deixaram todo mundo em pânico dizia que um universo paralelo foi encontrado pela NASA. E a primeira vez que essa notícia surgiu, apareceu no relatório da revista New Scientist, no dia 8 de abril deste ano de 2020. A matéria também foi publicada em um site online da revista. Porém, para você ver a matéria completa, você tinha que pagar. Ou seja, você precisava assinar o site para poder saber de tudo e também ler o relatório completo a respeito dessa matéria. O problema mesmo foi que muitos sites, muitos veículos, acabaram divulgando informações apenas com base nos parágrafos iniciais, o que deixou tudo muito confuso. Bom, então agora, galera, senta que vamos contar a verdade a respeito dessa história, beleza? Para vocês verem como são as manchetes, galera. Primeiro, vocês precisam saber que a NASA não é a responsável por esse projeto. A NASA, na verdade, é apenas um parceiro financeiro, que apenas ajuda financiando parte do projeto. Não foi a NASA que descobriu. Bom, e o universo paralelo que foi descoberto, segundo as notícias? Bom, isso é outra coisa que vocês também precisam entender. Como falamos antes, os eventos captados pela antena Anitta não podem ser explicados com os nossos entendimentos de física. E esse evento incomum e inexplicado aconteceu quando a antena detectou que os neutrinos não estavam vindo do espaço. A máquina via a trajetória deles, parecia que eles vinham de um outro ângulo, não lá do espaço, no caso do interior da Terra. Porém, os cientistas olharam aquilo e falaram: ué, como isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. Não tinha cálculo, não tinha fórmula, não tinha nada que pudesse ajudar os cientistas a entender por que aquilo acontecia. E aí, com a falta de explicação de como isso foi possível, desses neutrinos terem aparecido num ângulo diferente, as teorias do universo paralelo começaram a surgir para tentar solucionar ou tapar esse buraco que eles não sabem explicar. E segundo um fenomenólogo de astropartículas chamado Pat Scott, um cara que estuda os fenômenos das partículas do universo, ele explicou que a existência de universo paralelo é até possível. Só que ele diz que a explicação para esses fenômenos que acontecem com os neutrinos, que a galera não sabe explicar, pode não ter nada a ver com a existência de universos paralelos. E ele ainda continuou dizendo que até agora não existe nada que comprove que universos paralelos existam e possam ser detectados. E tudo esse lance, galera, de um outro universo paralelo ao nosso começou, mais uma vez só para deixar claro, porque eles encontraram essas partículas que agiram de forma totalmente ao contrário do que eles esperavam. Ainda não há uma explicação do porquê isso acontece, mas segundo o Pat Scott, o real motivo disso pode estar longe da existência de um universo paralelo. E segundo o Clancy James, que é um astrônomo de rádio, ele disse o seguinte: temos certeza absoluta de que há uma nova física vindo por aí. Então, galera, podemos concluir que houveram sim descobertas bem interessantes. Descobertas que podem apontar que nós ainda não sabemos tudo sobre a física. E que posteriormente, galera, pode até mesmo mudar a forma em que nós entendemos a física atual. Mas infelizmente não há nenhum estudo comprovado 100% de que essa descoberta comprove a existência de universos paralelos. Podem existir? É claro que podem. Porém, ainda não foi nada detectado e afirmado. E quando esse tipo de história, galera, cai na internet, essas histórias incríveis, meu Deus do céu,
céu, que descoberta é essa? Temos que lembrar de uma frase bem conhecida, dita pelo famoso astrônomo Carl Sagan. Afirmações extraordinárias exigem explicações extraordinárias. Em outras palavras, se alguém te falar alguma coisa muito extraordinária, ela precisa também te passar uma explicação extraordinária para tudo fazer sentido. E no momento nós temos uma ótima afirmação, uma ótima descoberta. Os neutrinos não estão vindo do espaço. Essa é a afirmação. Que pode significar muita coisa. Exatamente. A gente então tem uma ótima afirmação, ponto positivo, mas nenhuma explicação tão boa quanto a afirmação. Porque foi muito mais fácil afirmar a existência possível de um universo paralelo do que realmente explicar, olha, os neutrinos eles têm essa curva porque eles passam por não sei onde. A explicação pro lance dos neutrinos ainda não foi explicada. Por quê? O lance do universo paralelo foi uma teoria criada para tentar explicar, mas não foi comprovado. Por isso que, quando os caras viram o lance dos neutrinos, eles olharam e falaram assim, desculpa, nós não temos conhecimento e entendimento de explicar como que isso acontece. Não sei. Não falaram nem que era universo paralelo. Não. Os caras fizeram estudo lá no laboratório, aí quando chegou na mão de alguém, aí o cara falou, vou publicar isso aqui. Então, aí vou fazer publicou como universo paralelo. Um título entendeu? sensacionalista. Bom, galera, eu acho que vocês então entenderam que até o momento não existe nada concreto, com 100% de certeza, que explique esse fenômeno dos neutrinos. Pode ser universo paralelo? Pode até ser, mas pode ser qualquer outra coisa que a gente ainda não tem conhecimento do porquê isso está acontecendo. E falando em universo paralelo, isso já é um outro assunto, que pode sim, com certeza, entre aspas, existir, mas até o momento não foi encontrado nada que comprove a real existência de um universo paralelo. Ainda, galera, não foi dessa vez. Mas vocês têm que ficar felizes, não é nem pelo lance de existir ou não universos paralelos, e sim por eles terem feito essa descoberta incrível que nem mesmo eles sabem o que eles descobriram. Ou seja, é um grande passo para o avanço da física. E agora, com certeza, eles vão precisar mais tempo para conseguir mais informações, ou captar mais alguma coisa, fazer um estudo, sei lá. O que nos resta então é esperar o avanço tecnológico e científico para entendermos de fato como funcionam essas partículas. E aí depois então de fazer essas descobertas que nós poderemos afirmar se tem ou não relação com o universo paralelo. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, dando um pouco um nó na cabeça, mas vocês viram que é um assunto muito interessante. E vocês também viram então que não é nada que está circulando na internet. Primeiro que não foi a NASA realmente participa do programa, mas não foi ela. E segundo que não foi descoberto um universo paralelo, foi descoberto uma partícula que está agindo de forma diferente e que até então ninguém sabe o porquê. E que pode aí ser uma nova porta de entrada para novos conceitos da física. Entenderam? Esse deveria ser o assunto real, só que como é um pouco complexo, as pessoas preferem falar a NASA falou que existe um universo paralelo, acabou. Aí, na verdade, não foi nem a NASA e não tem nada a ver com o universo paralelo. Tipo, tudo bem, tem a ver Tem ali. a ver, mas não é isso. Não pode afirmar. A NASA tem a ver, mas não é isso também. A NASA às vezes nem sabe, financia um monte de coisa. Exatamente. Bom, mas eu acho que vocês entenderam. Desculpa aí se ficou meio repetitivo algumas coisas, mas é pra ficar bem claro e pra vocês entenderem bem legal.